Olá, amigos. Eu sou o Dr. Marcos Vinícius, psicanalista clínico, e venho até vocês para trazer mais dicas para o seu desenvolvimento emocional. O tema de hoje é 5 fases do luto. Essa teoria das 5 fases do luto foi elaborada por uma grande psiquiatra suíça, onde ela desenvolveu essas fases para poder explicar o sofrimento que algumas pessoas passam, as fases que algumas pessoas passam quando lidam com uma perda. Esse luto pode ser a perda de uma pessoa amada, querida, por motivo de falecimento. Essas mesmas fases podem explicar o sofrimento, as fases que uma pessoa passa pela perda de uma pessoa amada, romanticamente falando, não por motivo de falecimento, mas de uma separação, de um divórcio, enfim. Essas mesmas fases explicam o sofrimento das pessoas que tiveram perdas, como de negócios, quebras, falências de empresa, de negócios próprios, enfim. Essas fases que eu vou mencionar agora trata de qualquer perda, de vários tipos de perdas. E antes de falar sobre essas fases, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal para que você recebesse notificações dos próximos vídeos que eu irei postar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, essas fases. A primeira, ela se refere, essa psiquiatra, à fase da negação. Nessa fase é explicado que a pessoa ela não entra em contato com a realidade. Ela foge da realidade. Ela nega que o fato está acontecendo. Palavras muito comuns nessa hora, palavras como não, ele vai voltar, ou ela vai voltar, não, a pessoa não morreu, ela não morreu, ela viajou, não é ela, é um engano, vocês estão tentando me enganar. Quando se trata do término de um relacionamento, a pessoa diz, não, nós só estamos brigados, nós vamos voltar, é só uma fase, está chateada, ou ele está chateado, mas depois vai voltar. E quando é uma quebra de negócios, em outros aspectos, palavras como essa são mencionadas, que é só uma fase, tudo vai voltar ao normal, não é tão grave assim, enfim. A pessoa ela não se conecta com a realidade, com o fato em si. Acredita que é só uma fase e que tudo vai acabar bem. Ao se dar conta que as coisas não estão indo como ela está pensando, que realmente o tempo está passando e a realidade é outra, começa a cair um pouco na realidade, ela entra na fase da raiva. Nessa segunda fase, que é a fase da raiva, a pessoa ela pode projetar essa raiva contra a própria pessoa que partiu. No caso, essa raiva ela projeta na pessoa. Pode ser que ela diga palavras como, quando se trata de um falecimento, porque você me deixou, porque você foi embora, você é ingrato, você é um egoísta, você só pensa em você. Parece até que algumas pessoas que ao olhar isso, pode até pensar que essa pessoa surtou. E não deixa de ser, de certa forma, uma forma de surto, né? Porque a pessoa, de fato, ela manifesta essa raiva contra a pessoa nessa fase, e essa raiva pode ser contra a pessoa que foi embora, por motivo de falecimento, por uma separação, a pessoa perceber que a pessoa não está realmente, ela se dá conta de que realmente aconteceu a separação, já saiu da fase da negação, e aí diz que a pessoa é um egoísta, que a pessoa não viu o que ela fez de bom para ela, enfim. E assim a pessoa vai projetando essa raiva da pessoa diretamente, ou também pode projetar raiva contra as pessoas envolvidas, próximas, ou até pessoas que não têm nada a ver com o fato em si. Revoltada com todos. Uma pessoa nessa hora pode criar uma raiva, um ódio, uma revolta contra Deus e o mundo. Ela pode se revoltar também contra até mesmo ela mesma. Ela pode criar uma raiva
onde essa pessoa começa a se culpar, se autopunir e pode chegar até uma automutilação. Uma prática muito comum de algumas pessoas em fases de revolta, de ódio, voltada para si mesma. Então, no ato de culpa, ela pode se autoflagelar, se automutilar, se machucar, pode não só fazer automutilação, cortes que eu estou falando em si, como ela pode vir tomar medicações, se autodopar para poder expressar essa revolta que ela está com o fato em si. Então essa raiva pode levar a pessoa a um descuidado com o próprio corpo, sabe, um desleixo com ela mesma, um autoabandono. É uma fase de raiva. Ao passar dessa fase, ela vai entrar numa terceira fase. Nessa terceira fase nós chamamos de fase da negociação. Alguns chamam também de fase da barganha. Nesse caso, a pessoa é também chamada fase das promessas. Ela entra na negociação porque ela quer alcançar, ela quer aquela pessoa de volta, ela quer aquilo de volta, e aí ela começa a fazer promessas que se você voltar e se tudo ficar bem, eu vou mudar, eu vou ser melhor, eu vou ser diferente dessa vez, não vai ser mais como antes. Alguns podem apelar nessa fase para até mesmo pactos com a transcendência, com o divino, prometendo que vai mudar também, que dê essa chance para ela. É uma tentativa de um resgate, uma tentativa de fazer alguma coisa para alcançar o retorno daquela perda. E depois, saindo dessa fase, que a pessoa vê que não teve um alcance do seu objetivo, ela pode então entrar na quarta fase. Essa quarta fase é a depressão. Ela vendo que nada funcionou, que nada deu resultado, ela entra em depressão porque já não acredita mesmo que nada vai adiantar. Todas as suas estratégias, todos seus recursos se esgotaram, nada deu certo, nada funcionou, e aí realmente ela se dá conta que perdeu. E aí se deprime, se angustia, entra no profundo sofrimento. Nessa fase, a pessoa pode vir se isolar, é uma fase muito delicada. Quem lida com está próximo dessas pessoas nessa fase deve ficar em alerta. Tá? Não são todos os casos, mas pode acontecer uma tentativa de suicídio, pode acontecer, é uma fase de alerta. Viu? E você que estiver entrando nessa fase, preste atenção nesses sinais. Isolamento, sabe, um autoabandono também, total angústia. A pessoa pode chorar mais do que nas outras fases. A pessoa realmente cai, ela desce ao mais profundo poço de angústia e sofrimento. E essa fase não tem um tempo, nenhuma dessas fases você pode dizer quanto tempo vai durar. É muito pessoal isso. Mas se ela superar, ela saindo dessa fase, ela conseguindo sair dessa fase, aí sim ela vai para a fase desejada, a fase que realmente é uma fase que é a fase da superação. Na verdade chamamos de a fase da aceitação, como é chamado. A fase da aceitação, onde ela entra em contato com a realidade. Realmente acabou, e ela entra naquela realidade também de que eu preciso dar a volta por cima, eu preciso virar a página, eu preciso prosseguir, realmente sofri, doeu, mas agora é a hora de seguir minha vida. É a hora onde entra uma certa paz interior, ela se conforma com a situação. Como eu disse, essa é a fase desejada, essa é a fase que todo luto deve desembocar. Numa fase de aceitação, de superação. E aí é quando a pessoa está pronta para recomeçar a vida. Então termina aqui essas fases, mas dizendo para vocês que essas fases não seguem exatamente nesta ordem. Uma pessoa pode estar na primeira fase, que é a negação, e de repente, em vez de ir para a segunda, que seria a raiva, ela saltar para, um exemplo, para a quarta fase, que é da negociação. Ela também pode sair da negociação e
e voltar, né, retroceder para a fase da raiva, a fase que ela tinha pulado antes. Enfim, não tem uma determinação exatamente dessa sequência. Uma outra coisa também que é importante informar, que uma pessoa pode se ficar fixada numa fase. Ela pode ficar na fase da raiva e não sair dali. Ela pode entrar na fase da depressão e não sair dali. Por isso que é muito delicado, às vezes a pessoa chega a precisar de uma ajuda terapêutica, um trabalho psicoterápico, de terapia, para conseguir fazer essa superação. Volto a dizer, não é só para o luto por motivo de falecimento, mas o luto por perda amorosa e por outros tipos de perdas que não conseguiu sozinho fazer esse transitar dessas fases, chegando à aceitação. Então, eu deixo aqui esse recado, pense em qual fase você está, tá? E é bom que você conheça essas fases para você até se nortear, se pontuar onde você está e onde você quer chegar, que é o seu objetivo de chegar à autoaceitação. Tá bom? Então, um grande abraço, deixa aqui esse recado, até o próximo vídeo, ok?